manter gratos sempre a Ele, com um cântico no coração. No meu coração há uma canção que demonstra minha paixão pelo meu Rei e meu Senhor, por aquele que me amou. No meu coração há uma canção que demonstra minha paixão pelo meu Rei e meu Senhor, por aquele que me amou. Formoso és, meu Senhor, formoso és tu, amado meu. Tu és a fonte da minha vida e o anelo do meu coração. Formoso és, meu Senhor, formoso és tu, amado meu. Tu és a fonte da minha vida e o anelo do meu coração. Oh, que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ainda, adorando a Deus, com a irmã Vivi. Irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus. Abramos nossas Bíblias no livro de Romanos, carta de Paulo a Romanos, o maior tratado sobre a salvação que nós temos na Bíblia, da justificação pela fé, estão no livro de Romanos e no livro de Gálatas. Capítulo 8, leamos o capítulo 8, dos versículos 6 ao 11. Atentem para a leitura. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, não estáis na carne, mas no Espírito. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém,
Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Ah, meu Senhor, que maravilha de revelação, meu Deus. Que mistério revelado através do teu apóstolo. Que coisa impressionante, meu Deus, quando entendemos a tua revelação. Nos ajuda, Pai querido, neste momento, para que a gente possa entender mais e mais, não apenas com um cântico novo ao Senhor como consequência disso, mas com uma vida cada vez mais nova, até o dia em que nos encontraremos com o Senhor, em total estado de perfeição, para que possamos viver na glória eterna do Pai. Assim nós oramos, não porque tenhamos qualquer merecimento, sabemos que o que merecemos é a morte, porque somos pecadores, e o pendor da carne, que é a inclinação para o pecado, leva à morte. Esse é o nosso destino desde os nossos primeiros pais. Mas pelo mérito do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso querido Salvador, tem um mas o pendor do Espírito que o Senhor mesmo nos dá para a vida e paz. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, quando nós falamos em salvação para um ímpio, é natural que essa pessoa, se ele não disser, mas vem à cabeça dele, você precisa ser salvo. É natural vir à cabeça dele, salvo de quê? De que eu tenho que ser salvo? Eu já falei para vocês que uma vez eu vi um programa na Rede Band, era aquela mesa com vários repórteres, e eles estavam entrevistando um doutor em ciências das religiões. Não lembro o nome dele, ele é filósofo também, esse camarada, doutor em filosofia também, é um barbudo. Aí o cidadão falou de Jesus Cristo, ele não é crente, aquele camarada, ele é um doutor em ciências das religiões, ele é um acadêmico. Mas ele falou da história do judaísmo, do cristianismo, Jesus é o Salvador. Aí um dos repórteres que estava lá não aguentou e fez essa famigerada pergunta: de que eu tenho que ser salvo? Na visão dele, eu estou muito bem, obrigado. Jornalista de renome na Band. Excelente salário, com certeza que aqueles camaradas são pagos a peso de ouro, eles são muito bons mesmo. Então eu sei que você sabe de quê? Qual é o perigo que eu estou vivendo? Pois é, irmãos, essas perguntas servem para nós também. De que eu tenho que ser salvo, pastor? Em que consiste a salvação, afinal de contas, pastor? Para que eu tenho que ser salvo, pastor? Então essas perguntas a gente pode discernir a resposta delas aqui nesse texto que a gente leu. E nós podemos ver em primeiro lugar aqui, que nós temos que ser salvos da morte, em função da ira de Deus contra o pecado e o pecador. Esse é o pendor da carne.
Versículo 6: porque o pendor da carne dá para a morte. Então, enquanto Deus não nos salva, desde Adão, nós vivemos no pendor da carne, nas inclinações do pecado, e isso nos levará ao inferno. Não há quem empate, a não ser o Senhor Deus. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, nessa mesma carta aqui, mais na frente, aliás é mais atrás, capítulo 6, versículo 23, ele diz: o salário do pecado é a morte. O que é salário? É o que você ganha. Então o que é que eu ganho com a minha vida de pecador? A morte. As riquezas que eu ando atrás e as coisas que eu ando atrás que são fora de Deus, elas vão me levar para a morte. Ou seja, o único pagamento que nós recebemos na condição de pecadores que somos é a morte, é o inferno, é a eternidade ausente da glória de Deus, no inferno de horrores, como Jesus fala tanto nas suas pregações e nos seus ensinos aos seus apóstolos. Ninguém na Bíblia fala mais de inferno do que Jesus. Os apóstolos juntos não falam de inferno o tanto que Jesus falou. Mas Jesus não é só amor, maravilha, bondade? Sim, mas foi quem mais falou de inferno, porque ele sabia muito bem que todo mundo está no inferno, a não ser que ele resgate. Mas normalmente nós não temos essa noção, especialmente quem está numa igreja. Pelo fato de estar na igreja, eu estou salvo, pronto. Eu já falei para vocês de uma irmã. Eu estava com Margarete num determinado local e foi falado de uma irmã que estava em fase terminal de câncer. Aí Margarete disse: eu conheço. Como quem estava falando era uma pessoa teoricamente crente, supostamente crente, aí Margarete disse: não, ela é, eu sei quem é, ela é membro da igreja tal, da igreja presbiteriana tal. Aí a irmã que estava falando disse: então ela está salva. Ou seja, o fato de ser membro de uma igreja, para a cabeça daquela irmã, indica que a outra está salva. Percebem? A ignorância sobre a dimensão da salvação. Basta ser membro da igreja, está resolvido. Olha, irmãos, o pendor da carne dá para a morte. Por que essa morte? Ira de Deus contra o pecado e o pecador. Então é disso que nós temos que ser salvos. De quê? Por quê? De que é que eu tenho que ser salvo? Da morte, da ira de Deus? Por causa dos nossos pecados. Foi Deus mesmo quem disse isso. Adão, o dia que... Ele não disse se comer, não. Ele já sabia que Adão ia comer. Deus não foi apanhado de surpresa. Ele já sabia que Adão ia comer. Então ele não disse: Adão, se tu comer. Não, ele não disse isso, não. Ele disse: o dia que tu comeres. Ele já sabia que Adão ia comer. O dia em que tu comeres, morrerás. E essa é a nossa condição. Adão é o nosso pai federal, federativo. Tudo vem dele. Mas, lemos aqui, há uma outra criação, que Paulo explica aqui mesmo. Há um segundo Adão. Então, irmãos, como pecadores, o pendor do pecado o pendor da carne, que é a nossa inclinação para o pecado, e que nos leva à morte, é algo natural nas nossas vidas desde que nós nascemos. Aquele bebezinho tão bonitinho, que não tem pecado nenhum, ele já nasce no inferno, em princípio. E só será salvo pela graça de Deus. É por isso que nós, pais, temos a obrigação intransferível
de ensinar nossos filhos, desde o primeiro beabá, sobre a majestade de Deus, sobre o poder de Deus, sobre o domínio de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus e sobre o juízo de Deus. Irmãos, nós temos que saber que o pecado, ele está em qualquer lugar, dentro da igreja, na alta cúpula da igreja, na menor cúpula da igreja, um bordel, delegacia de polícia, prefeitura, ele está em qualquer lugar. Ele é universal. E mais, o pecado, ele antecede o nosso ato pecaminoso. Lembram de Jesus? É assim que foi dito: não adulterarás. Pois bem, aquele que pensa em adulterar, já adulterou. Não matarás, é assim que foi dito. Pois é, aquele que odeia o seu irmão, já o matou. Não furtarás, aquele que sonega um bem ao irmão necessitado, já furtou essa graça que ele poderia ter dado ao outro. Daniel ensinou isso aqui, nos 10 mandamentos, com certeza. O nosso catecismo, que são os símbolos de fé da nossa igreja, que embora a gente tenha falado aqui tantas vezes ao longo desses 8 anos, eu tenho certeza que se perguntar para os irmãos, um ou outro vai saber responder. Isso é uma tristeza na vida da gente. Hoje de manhã a gente começou a falar algumas coisas aqui e tal. Eu e Daniel, e a gente ainda vai trabalhar mais isso. Mas a gente sabe que é assim, irmãos. A lição dada no domingo passado pelo presbítero Daniel aqui, provavelmente um ou outro irmão lembrará. Provavelmente a maioria não lembra nada do que foi dado nessa lição a semana passada. Por que isso? Porque isso não tem valor. Jesus disse: o teu tesouro está onde está o teu coração. Então o meu coração não está nesses ensinamentos. Por isso que eu não gravo nada. Por quê? Porque o que prevalece em mim é o pendor da carne. Eu quero me dar bem, eu quero fazer alguma coisa que eu leve alguma vantagem. Esse ensino aqui, que vantagem eu tenho nesse ensino aqui? Nenhum. Mas nenhum mesmo. Você não diz isso, mas o seu procedimento indica isso rigorosamente. Que proveito eu tenho nesse ensino dado aqui na igreja? Nenhum. Não transmito aos meus filhos, não aplico na minha vida, não lembro a semana que vem. Então isso não serve para nada. O irmão não diz isso e nem pensa isso, mas a atitude do irmão evidencia claramente isso. Pois eu lhe digo, serve para juízo. Você ouvirá de Deus no último dia. Eu mandei um profeta que lhe ensinou durante anos. Pendor da carne, irmãos. A gente pensa, a gente lê isso aqui, o pendor da carne leva à morte. Pois é, o pendor da carne leva à morte. E esse morte aqui é sinônimo de inferno. Não é morte do caixão somente, não. Portanto, os nossos símbolos de fé, que repito, se perguntar, talvez irmão saiba o que é isso, embora já tenha sido ensinado aqui tantas vezes. É a confissão de fé de Westminster. O que é a confissão de fé? É a igreja que se reuniu em determinado momento em que estava se perdendo. Vamos declarar nossa fé, em que nós cremos. Aí pega a Bíblia, anos, pastores reunidos, vamos fazer uma declaração de o que nós cremos.
cremos nisso, cremos nisso, cremos nisso, temos que nos comportar assim. A Bíblia diz isso, confissão de fé de Westminster. Aí, para facilitar o ensino, foi feito um catecismo maior e um breve catecismo. O breve catecismo é para ensinar as crianças, que é perguntas mais curtas e respostas mais curtas. Pois é, tem uma pergunta número 14 que diz assim: o que é o pecado? A resposta simples é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, é qualquer transgressão à lei de Deus. E nós não transgredimos a Deus só quando deixamos de fazer o que Ele mandou. Nós transgredimos do mesmo jeito quando fazemos o que Ele não mandou, com relação à adoração a Ele especificamente. Os nossos cultos, estes aqui, e o de qualquer igreja, se não estiver na forma que Deus mandou, é abominação a Deus. E nós estamos crentes que estamos abafando. Vim aqui servir a Deus. Que servir o quê, rapaz? Como é a sua vida? Pendor da carne. Pendor da carne. Eu venho para cá porque eu me agrado disso. Eu gosto disso. Isso é um negócio que eu fui treinado nisso. Eu fui criado nisso. Então isso aqui é bom para mim. É um culto que eu gosto disso aqui. Eu acho bacana vir para cá para o culto. Deus disse isso para Israel. Vocês até dão dízimo. Vocês até cantam de mão para cima. Vocês até me doam. Mas vocês fazem isso porque vocês gostam. Porque vocês têm prazer nisso, não é para mim não o negócio. Está escrito isso na palavra de Deus desde sempre. Portanto, queridos, o pecado tanto vai além das nossas obras pecaminosas, como vem antes das nossas obras pecaminosas. Isso é para vocês verem a dimensão, a magnitude do pecado. Só tem uma coisa capaz de superá-lo, uma obra muito mais magnífica, que é a salvação. Irmãos queridos, a salvação de um pecador é um milagre muito maior do que a criação do universo. Aliás, a Bíblia o coloca nas mesmas dimensões. Paulo diz lá, aos Efésios, aos Coríntios, diz aqui também, nós vamos já ver aqui, que aos Coríntios ele diz, que a mesma palavra, o mesmo poder que disse haja luz, ou seja, o verbo, Jesus, a voz criadora, a mesma palavra que disse para Lázaro, vem para fora, e Lázaro veio morto, veio vivo, é a palavra que faz resplandecer a glória do Evangelho de Cristo em nossos corações. Portanto, a nossa salvação é do tamanho da criação do universo. Aos Efésios, e aqui, nós vamos já mostrar aqui, Paulo diz que a nossa conversão é do mesmo tamanho da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Mas nós não sabemos disso. Nós não dimensionamos essa nossa salvação, se é que ela existe. Como Paulo coloca aqui aos próprios Romanos, se é que vocês de fato têm o Espírito de Deus. Quando eu digo isso aqui na igreja, eu sei que mesmo a gente fica com raiva quando eu questiono a salvação de todo mundo. Mas está na Bíblia, Paulo questiona aqui o tempo todo. Ele diz que os irmãos são santos, são salvos, são isso, mas ele sempre questiona, se é que vocês... Jesus também no seu ensinamento, se vocês permanecerem em mim, e se as minhas palavras permanecerem em vocês, tem um se. Conjunção coordenativa condicional. Muito bem, irmãos. O pendor ou a inclinação do pecado, como já foi dito, faz parte da nossa própria natureza pecaminosa. É uma energia que nós não podemos conter, é superior a nós. É uma força irresistível.
próprio Paulo diz: o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Desventurado homem que sou, como eu preciso da graça do Senhor. Eu até sei a lei, eu sei que tenho que cumprir, mas não consigo. Sem a graça de Deus, irmão, nós estamos perdidos, porque prevalece o pendor da carne que dá para a morte. É uma obsessão, é um egoísmo, é uma inimizade contra Deus. Mas a gente sequer consegue perceber isso. Orgulho, irmãos. O pecador não quer admitir que depende de Deus. Eu consigo. Lembram de Nabucodonosor? Lá no pátio do seu palácio, em Babilônia? Esta é a grande Babilônia que eu construí com o meu poder, para o meu prazer. Aí ouviu a voz do céu: tu não és nada, rapaz. O rei aqui sou eu. Vá comer capim, feito um animal, durante o tempo que eu determinar. Depois desse tempo, 7 anos, depende da edição da Bíblia. Ela não diz qual é o tempo, 7 tempos. Voltou-me o entendimento, capítulo 4 de Daniel, escrito por um rei ímpio que se converteu. Voltou-me o entendimento, então eu vi quem era o rei de fato. Eu vi quem era Deus, que domina todos os exércitos do céu e da terra, e ninguém pode deter a sua mão. Então eu glorifiquei a Deus. Eu agora sei que eu dependo dele. Pois é, o pecador normal não consegue ter esse entendimento. Eu vou ser isso, eu vou fazer aquilo, não aprende com Tiago quando ele diz lá: olha, se você disser, diga se Deus quiser, pelo menos. Eu vou não sei para onde, eu vou viajar, diga pelo menos. Homem, preste atenção. Diga se Deus quiser. Orgulho, soberba, arrogância, presunção, a insatisfação com a sua posição sociocultural que Deus o colocou no mundo. Isso é tão comum, irmãos. Todos nós conhecemos essa verdade no nosso meio, em qualquer lugar em que nós formos. É no emprego, é em casa, é na família, é em qualquer lugar. Filhos que não se conformam com o tratamento que o pai dá a eles, porque dá um tratamento melhor a fulano do que a mim. Isso é tudo arrogância, presunção, egoísmo. Eu. Meu pai trata o outro irmão melhor do que a mim. Eu sou o quê? Deus. Eu sou meu Deus. Quem acha que não deveria ser como é, está insatisfeito com você mesmo. Quem é o seu Criador? Deus. O que é que você está dizendo? Deus não soube me fazer. Deus errou. Quem não está onde acha que deveria estar? Deus não é Senhor de todas as coisas? É. O que é que você está dizendo? Deus não sabe. Eu não devia estar aqui. Eu sei mais do que Ele. Eu devia estar em tal lugar. Quem não mora onde acha que deveria morar? Deus não sabe. Quem não tem o que acha que deveria ter? Deus não sabe. E assim por diante. Todos nós conhecemos a realidade em qualquer lugar que nós formos, inclusive dentro das nossas casas, às vezes, nossos próprios pais. Esta pessoa, queridos, manifesta claramente
Quem está dominando a sua vida? O pendor da carne, que dá para a morte. Claramente, demonstra claramente a sua inimizade para com Deus, demonstra claramente a sua reprovação ao Deus, Senhor e Criador e mantenedor de toda a criação. Você reprova a Deus. Quem está dominando você? O pendor da carne que dá para a morte. Você demonstra claramente a sua falta de amor a Deus, a sua falta de gratidão a Deus, a sua falta de paz nesta vida desgraçada que você tem. Observe que tudo isso está antes do mais. O pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do espírito para a vida e paz. Pois é, você não tem paz. Por quê? Porque não tem a salvação, não tem o espírito. Mas está na igreja e jura de pé junto que é crente. Olha, irmãos, obviamente, pessoas que vivem assim não estão sujeitas à lei de Deus, nem mesmo podem estar, como Paulo afirma aqui. Por isso, ou seja, por isso nós estamos falando até agora, que Paulo também estava falando, o pendor da carne dá para a morte. Pois é, por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Eu discordo de Deus em tudo. Eu não amo a Deus, eu não sou amigo de Deus. E nem pode ser. Está escrito aqui. Embora diga em algum momento, não, eu amo, Senhor, Senhor querido, eu te amo. Sim, mas a sua vida demonstra o contrário. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E por que ele não pode agradar a Deus? Porque ele não se agrada em Deus. Lembra do Salmo 37? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, quando você não se agrada do Senhor, a sua vida é uma desgraça, é uma insatisfação, é uma falta de tudo. Pois é, irmãos, quem domina a sua vida é o pendor da carne que dá para a morte. Quando ouvimos essas coisas, normalmente a gente pensa logo nos outros. Fulano é assim. Fulano que eu conheço é assim. Eita, fulano devia estar aqui para ouvir essa pregação do pastor. É provável que alguém já pensou aqui nesse plenáriozinho, é provável que alguém já pensou assim. Fulano devia estar aqui para ouvir essa pregação hoje. Pois não, é com você mesmo, é comigo mesmo. Todos nós somos pecadores, desde Adão. Todos nós. Percebe, irmãos, de que nós precisamos ser salvos? Isso. Da morte, do pendor da carne, da inimizade contra Deus e da inimizade de Deus. Pense numa inimizadezinha complicada que você arrumou. Uma inimizade contra Deus. Pense. Você tem medo de ser inimigo de um bandido que pode lhe dar um tiro, incendiar a sua casa ou qualquer coisa parecida? Pois é, isso é um verme diante de Deus. Pois é, você arrumou inimizade contra Deus. É da ira de Deus, irmãos. Porque se nós já o excluímos da nossa vida,
Obviamente, nós não podemos querer que Ele esteja cuidando das nossas vidas. Por isso que a gente é insatisfeito com tudo. Está errado, eu não tenho isso, eu não estou em tal lugar, eu não tenho tal emprego, eu não fui promovido, ou sei lá, está tudo errado. Deus não sabe. Nós, no nosso egocentrismo, egoísmo, já excluímos Deus das nossas vidas. Portanto, nada mais justo do que Ele nos excluir da sua presença e nos lançar na morte eterna, no fogo do inferno, como Jesus disse tantas vezes. Esta é a situação de todo pecador, cujo pendor da carne está nele e dá para a morte. Porém, nós vimos aqui no texto que há um mais. Esse mais é uma conjunção coordenativa adversativa. O que está antes do mais é o contrário do que está depois do mais. Então ele diz, o pendor da carne dá para a morte. É a situação que nós falamos até agora. Mas, ou seja, ao contrário disso, o pendor do Espírito para a vida e paz. Conquanto esses 3 primeiros versículos que nós lemos aqui trate quase que exclusivamente do pendor da morte e do inferno, esse mas, logo mais na frente, ele vai mostrar que há o outro lado da moeda. Um lado da moeda é o pendor da carne e a morte eterna. Mas a moeda tem outro lado, que é o pendor do Espírito, indicando o resultado da salvação. De que nós precisamos? De que eu preciso ser salvo? Disso, meu amigo, da morte eterna, da ira de Deus, é disso. Entendeu? Sim. Então agora veja bem, quando você é salvo, mas ao outro lado. O pendor do Espírito. Mas a questão agora é, como discernir se eu estou no pendor da carne ou no pendor do Espírito? Eu estou numa igreja, então eu imagino, me ensinaram isso a vida inteira, meus pais, ou quem quer que seja, que estando na igreja eu estou salvo, que nem a mulher lá do... Ah, ela é mesmo da igreja lá, então está salva, está no céu. Como é que eu vou discernir isso? Olha, irmãos, este é o segundo ponto. O primeiro ponto foi, de que eu preciso ser salvo? Agora o segundo ponto, no que consiste a salvação? O que é a salvação? Irmãos, há vários domingos eu venho pregando aqui sobre isso. No que consiste a salvação? Aqui nesse mesmo livro, no capítulo 5, mais para trás uma coisinha, Paulo explica de uma forma magistral o que eu estou dizendo. Esse livro aqui é o livro que tem a maior corpo doutrinário sobre salvação, é o livro de Romanos. Ele explica claramente no capítulo 5 aqui, que nós fomos justificados pela fé, que nós fomos salvos pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Mesmo sendo nós inimigos dele, como ele está falando aqui, mesmo habitando em nós totalmente o pendor do pecado, o pendor da carne que nós herdamos de nossos pais. Pois é, mesmo inimigos irreconciliáveis com Deus, Ele nos amou desde a eternidade e nos reconciliou consigo mesmo pelo sangue do Cordeiro, pela justiça de Jesus, que cobriu a nossa injustiça e lavou os nossos pecados. É nisso que consiste a salvação, irmãos. Precisamos discernir o que é a salvação. Salvação não é ser membro de igreja, não. Nós sabemos que a salvação pertence a Deus e não a instituição nenhuma. Jonas, lá no ventre do peixe, clamando a Deus, disse: Senhor, a ti pertence a salvação. Jonas, capítulo 2, versículo 9.
Ao Senhor pertence a salvação, ao Senhor. Não é a igreja, a instituição como a Igreja Católica nos ensinou a vida inteira e a gente herdou isso nas nossas igrejas, mais ou menos imagina isso que nem a mulher. Ah, ela é membro da igreja tal, então ela está salva. Pregamos aqui nesses últimos 5 domingos, é Deus quem escolhe desde a eternidade. É Ele quem chama no tempo oportuno através dos seus profetas, através da pregação da palavra. É Ele quem justifica com a justiça do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo na cruz do Calvário. É Ele quem adota esses justificados como filhos em Cristo Jesus, co-herdeiros com Cristo do reino eterno, na glória eterna do Pai. É Ele. Não depende de você em nada. É Ele que faz isso. É Ele quem conduz esses novos filhos em santidade devida, para que cresçam em santidade até alcançarem a plenitude do varão perfeito, que é Jesus, como Paulo explica aqui mesmo, nesse versículo, nesse capítulo 8, lá no final, versículo 28, 29, 30. E por fim, é Ele mesmo quem glorifica no último dia, quando o justo juiz vier aqui e disser: para a direita, os eleitos do meu Pai, que eu vim buscar e comprar e morrer por eles aqui na terra. Para a direita, para a esquerda, aqueles cujo pendor da carne continua habitando neles, com o diabo e seus anjos. Irmãos, isso é uma realidade bíblica que não se fala, porque caiu de moda, isso não agrada, isso agride as pessoas. Claro, você é um pecador e eu estou falando de santidade, claro que vai agredi-lo, como agride a mim quando estou preparando essas pregações. Daniel falou hoje aqui, eu estou preparando essas aulas aqui, mas eu fico dizendo: meu Deus, eu estou todo enquadrado nisso aqui. Eu estou preparando as aulas para ministrar para os irmãos aqui, mas eu estou todo enquadrado nesse negócio aqui. É isso. É isso. Qualquer profeta verdadeiro que estiver preparando a palavra de Deus, ele vai viver essa realidade. Meu Deus, isso é comigo. Olha, irmãos, a salvação consiste em Deus resgatar um povo que Ele escolheu desde a eternidade, assim como Ele escolheu Israel naquela época, uma naçãozinha desse tamaninho, que a igreja passa para a gente uma ideia de que é uma grande nação. Era o menor povo da época, era uma naçãozinha desse tamanho e continua sendo até hoje. Deus escolheu esse povo é o meu povo. Eu quero, eu não sou o dono do mundo? Pois é, eu escolho esse povo e vou fazer esse povo sacerdócio meu. Eu vou levar esse povo para um descanso que eu prometi desde Abraão. Esse descanso era um descanso real. A Palestina, onde eles estão hoje, lá aquela confusão toda, era um descanso real, mas apenas prefigura o descanso eterno, a Nova Jerusalém. Aquela terra lá, terra pela terra, não é melhor do que Piancó, não é a mesma coisa. Então tem gente que pensa que ir lá em Israel e pisar na terra santa. Eu vi um pastor, que alguns irmãos aqui conhecem, então eu vou dizer o nome, mas eu vi ele dizer numa pregação, falando lá: eu não sei como é que tem pastor que nunca foi em Israel. Eu não sei como é que tem pastor que nunca foi em Jerusalém. Como é que pode? Ele pode ir, a igreja dele é rica, então ele vai todo ano. Junto uma caravana de irmãos que tem dinheiro na igreja, esses irmãos pagam tudo para ele, porque ele vai para lá como o sabichão, para explicar para os irmãos o que é isso aqui, o que é isso, que tem vários pastores que fazem isso. E ele estava criticando os pastores: como é que pode um pastor nunca ter ido em Jerusalém? Como se Jerusalém fosse diferente de Piancó. Nunca entendeu que aquilo ali é simbólico e apenas representa a Jerusalém celestial. Tudo que Deus fez tem que ter tempo e espaço. Então foi ali, como poderia ser aqui, acolá, não importa. Deus escolheu ali, é ali, pronto. Deus é dono do mundo. Então, irmãos, Deus escolheu um povo para tirar desse povo o pendor da carne.
e colocar nesse povo o pendor do Espírito. Nós vimos aqui nas pregações passadas, Deus disse: eu vou tirar o coração de carne desse povo, eu vou colocar, aliás, de pedra, eu vou colocar um coração de carne, eu vou colocar um espírito novo nesse povo, eu vou colocar o meu temor nesse povo, para que eles cumpram os meus estatutos e os meus juízos, e mais, para que não haja perigo nenhum deles se desviarem novamente, como aconteceu na velha aliança. Eu colocarei neles o meu Espírito, porque agora o que vai prevalecer neles é isso que nós estamos falando aqui hoje, o pendor do Espírito. Ou seja, as inclinações, esse pendor é sinônimo de inclinações. As inclinações dele não são mais inclinações da carne, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. São as inclinações do Espírito, e o Espírito é Deus. Então, as inclinações que estão em mim são todas direcionadas para Deus. Os meus afetos, os meus amores, os meus desejos, os meus gostos, as minhas satisfações, insatisfações, seja o que for, dependendo da situação que eu esteja vivendo, são todos para Deus. Até minhas tribulações, angústias. Senhor, te agradeço pelas angústias. A Bíblia não manda agradecer? Pois é, eu te agradeço por essa angústia, por essa tribulação que eu estou passando, Senhor. Eu sei que ela é didática, eu sei que ela está me ensinando, Senhor. Lemos aqui no versículo 71 do Salmo 119: foi-me bom ter passado pelas aflições, para aprender os teus decretos. Eu já disse isso aqui uma vez e vou dizer de novo. Na minha vida de crente, 60 anos eu faço esse ano, eu só ouvi um irmão, ele está aqui presente, um irmão orar agradecendo a Deus pelas tribulações. 60 anos de crente, e não é da boca para fora não, é agradecendo mesmo. É agradecendo mesmo. Eu sei as tribulações que ele passa, e ele sabe mais do que eu, porque é ele que as passa. Mas eu sei que ele não está dizendo aquilo da boca para fora, para agradar a galera. Eu sei. Eu conheço esse irmão e conheço o caráter dele. Então, irmãos, quando nós sabemos que Deus é eterno, onisciente, onipotente, nós sabemos que só Ele tem poder para nos tirar dessa situação de pendor da carne para pendor do Espírito. Só Ele, ninguém mais. Nisso consiste a salvação, em tirar alguém de uma condição de morte, de uma condição de pendor, de satisfação nas coisas carnais, nas coisas desse mundo secular, e colocar nele outro pendor, o pendor das coisas eternas. Eu estou aqui só de passagem. Essa minha vida aqui é um vestibular, é uma prova que eu estou fazendo para viver realmente com o meu Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas e é o Redentor de todas as coisas. Quando sabemos que Deus é eterno, onisciente, onipotente, não podemos imaginar que Deus foi apanhado de surpresa na rebelião de Satanás. Não sabemos quando, a Bíblia não trata disso. Não podemos imaginar que Deus foi apanhado de surpresa no pecado de Adão. Claro que não, está escrito lá. No dia em que comeres, ele já sabia que ele ia comer. Não foi, olhe, presta atenção, viu? Se você vier a comer, não, ele já sabia. No dia em que comeres, morrerás. Deus não foi apanhado de surpresa pela perversão do pecado. Irmãos, é Deus quem controla o pecado, irmãos. Por que os bandidos morrem novos, na grande maioria? É Deus, não é o diabo não, é o diabo a serviço de Deus. Porque se bandido todos ficassem com 60, 70 anos, a gente não tinha condição de viver nesse mundo. É tanto bandido nascendo a cada dia, num país desgraçado como o nosso, favelado,
que se esse povo vivesse 40, 50, 60, 70 anos, nós estávamos perdidos. Então Deus mesmo providencia que eles morram com 16, 17, 18, 19, 20 anos no máximo. Está tudo morto pela polícia. É Deus mesmo quem controla isso. Deus mantém o mal entre fronteiras, entre termos, por causa da vida na terra. A vida na terra é dele, é ele quem controla tudo isso. Aí as pessoas ficam, ah, meu Deus, como é que pode? Pode. Tudo está certo, é tudo por causa do pendor da carne. Certo que eu digo de acordo com o pendor da carne. Só que Deus controla inclusive isso. Olha, irmãos, Deus é Senhor do cosmo, do universo, do céu e do inferno. Deus é Senhor da vida e da morte. Portanto, Deus é Senhor do pendor da carne, assim como é Senhor do pendor do espírito. Logo, só Ele pode mudar essa condição. Lembra da parábola do joio e do trigo? Jesus deixou muito claro ali: Senhor, tem joio no meio do trigo, quer que a gente arranque isso? Não, você não tem condição não. Isso aí quem vai arrancar no tempo certo é meu pai que vai fazer isso. É ele quem vai dizer, olha, vão para a esquerda e vão para a direita. Vocês não têm condição de fazer isso. Então só Deus, e mais, naquela parábola ele não disse que o joio pode se transformar em trigo, nem que o trigo pode se transformar em joio. Ele diz só que os dois têm destinos diferentes. Mas nós sabemos que o Senhor é Senhor do pendor da carne, é Senhor do pecado, como é Senhor da vida e da paz. Então Ele é o único que pode tirar alguém dessa situação de pendor da carne para a situação de pendor do espírito, quebrando a inimizade que há, e não pode ser diferente entre o ser humano pecador e Deus. Só Ele pode fazer isso. Aí nós vamos ao nosso terceiro ponto. Para que Ele faz isso? De que eu tenho que ser salvo? Em que consiste essa salvação? E para que eu sou salvo? Irmãos, Deus nos salva porque, como pecadores, sob o pendor da carne, não podemos nos agradar nele, nem agradá-lo. Está escrito aqui: o pendor da carne é inimizade contra Deus, não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Acontece que a criação de Deus foi para louvor da sua glória. E Deus quer ser glorificado na sua criação. Mas aprove a Ele, como Senhor da criação, escolher apenas quem Ele quis. E são poucos, Jesus disse isso. Chamados são todos, mas escolhidos poucos. Israel era uma porcaria desse tamanho no meio do mundo da época, e Deus escolheu Israel, pronto, só Israel. E daquela porcariazinha que Ele escolheu, pouquíssimos foram salvos. A Bíblia nos mostra isso clara como o sol ao meio-dia. Então, irmãos, Deus nos salva porque Ele quer que nós nos agrademos nele. E a partir desse entendimento, agrademos a Ele. Alegra-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não busque satisfazer os desejos do seu coração, que vai dar errado. Você estará no pendor da carne. Busque se satisfazer em Deus e satisfazer a Deus. Aí deixe que Ele põe tudo na ordem. Aí Ele vai satisfazer você. Por quê? Porque você satisfeito vai é igual lembra que a salvação é comparada ao casamento? Pois é. O homem, como governante, deve fazer tudo. Sabe o que é tudo? É tudo. Para promover todo o bem-estar da sua esposa. E essa sua esposa, vendo isso, ela sabe qual é a vontade do marido dela, é favorecê-la em tudo. E qual é o papel dela que Deus deu? Ser ajudante dele. Muito bem, então eu vou ser ajudante do meu marido a me amar. Não tem coisa melhor. Foi assim que Deus determinou. Não tem como dar errado.
Pois é assim mesmo. Agrada-te de Deus. Agrada-te em Deus. Aí deixa que Ele vai agradar o seu coração. Então, irmãos, ao pendor da vida, vós, porém, não estáis no pendor da carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Isso é uma condicionante. Vocês estão no Espírito e não na carne, se de fato o Espírito está em vós. E Paulo diz nessa carta aqui, nessa mesma carta, é por isso que os acadêmicos dizem que Paulo era um doido, diz uma coisa, depois diz outra, se contradiz o tempo todo. Nessa mesma carta aqui ele diz: o nome de Deus está sendo envergonhado por vossa causa. Esses mesmos camaradas aqui. Para a mesma igreja. Por isso que ele coloca aqui como condicional: se. Como é a sua vida? O nome de Deus está sendo envergonhado por sua causa, então você não é crente de coisa nenhuma. Isso é uma conclusão lógica. Mas a gente tem que ver isso aqui, irmãos. Se de fato, se vocês estão sob a direção do Espírito Santo, sem nenhuma dúvida, viverão para louvor da glória de Deus. Terão vida e paz. Irmãos, quando Deus resplandece a sua luz, eu sou a luz do mundo. Aquele que vem após mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então quem está andando atrás de Jesus, ele não anda mais em trevas. Eu não ando mais no pendor da carne. Agora Deus tirou meu coração de pedra, botou um coração de carne, me deu um espírito novo, me deu o temor dele, que temor é sinônimo de obediência, e obediência é sinônimo de fé. O que é fé? É conhecer a Deus e aplicar esse conhecimento na minha vida. E me colocou um espírito como penhor. O que é penhor? É garantia. Como garantia de que eu não vou me desviar desse caminho. Muito bem. Então, irmãos, quando Paulo diz aqui, se de fato, ele antes tinha usado uma conjunção adversativa, mostrando que uma coisa é estar na carne, o contrário disso é estar no Espírito. Aí ele diz: mas vocês não estão mais na carne, não. Vocês agora estão no Espírito. Só que aí ele colocou outra conjunção, uma condicional: se o Espírito estiver de fato em vocês. Se de fato estiver em vocês. Ou na condição desse Espírito habitar em vocês. Então, irmãos, prestem atenção à lógica como 2 e 2 são 4. Ele está dizendo aqui que, ao contrário do pendor da carne, que leva à morte, é o pendor do Espírito que leva à vida e à paz. Aí ele diz aqui: vocês já estão no pendor, não mais no pendor da carne, mas no pendor do Espírito, se o Espírito estiver em vocês. Então como é que eu sei que esse Espírito está em nós? Estou dizendo aqui, para que é que Deus nos salva? Como é que eu discerno essa salvação? A minha vida vai mostrar isso. Se eu não vivo em paz, se a minha vida é uma desgraça, se eu estou o tempo todo amaldiçoando tudo e reclamando de tudo, e eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu preciso disso, eu quero ter isso, meus filhos são as pragas, não sei o que, não sei... Está mais claro do que o sol ao meio-dia, do que a água cristalina, que você não tem vida, não tem paz, logo não tem o pendor do Espírito, logo tem o pendor da carne que o levará para o inferno. É isso que está dizendo aqui. Então a gente tem que avaliar, como é que eu discerno a salvação? Como é que está a minha vida? Para que é que Deus me salvou? É para levar essa vida desgraçada que eu tenho? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Se eu estou levando uma vida assim, é sinal que o se condicional de Paulo aqui, eu não tenho o Espírito. Eu ainda permaneço sob o domínio do pecado, sob o pendor da carne, inimigo de Deus e sem a menor condição de ser amigo dele, se não for pela sua graça absoluta, mesmo dentro da igreja. De forma totalmente diferente, como o se é uma condição,
Se formos salvos, então a nossa vida abundante e cheia de paz evidenciará essa maravilha, uma maravilha de um tamanho estrondoso. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, ou seja, o pendor da carne já morreu, embora nós estamos mortificando ele a cada dia, como Paulo ensina em todas as suas cartas. Isso chama-se santificação. Então, esse pendor já está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça do justo Jesus. Se habita em vós, então, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então reparem quem é que passa a morar em nós na nossa conversão. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Você sabe calcular a magnitude da sua salvação? Você pode parar para pensar no que é a salvação, para eu levar essa vida desgraçada e achar que sou crente? Então, irmãos, olhe, foi o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse poder agora é em vocês. O pendor que está em vocês agora é o pendor deste mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, que em vós habita. Então, irmãos, se fomos salvos, é isso que Paulo está dizendo aqui, o pendor da carne está morto e sendo mortificado a cada dia. Nossa vida é uma vida de santificação. Eu luto com esse termo aqui, vocês sabem disso, há 8 anos. Há 8 anos. Pressupondo que todos os membros da igreja são crentes. Embora a vida dos irmãos testemunha claramente que a maioria assustadora desse plenáriozinho aqui não é crente. Por quê? Porque prevalece o pendor da carne. Pastor, isso é juízo de valor. É não. Isso é juízo da Bíblia. Eu não estou dizendo o que eu acho. Hoje eu disse para o menino lá dentro, tem pais aqui que pode escutar. O seu pai ensina você em casa? A Síria estava lá e escutou isso. O seu pai ensina você em casa a palavra de Deus, ele ora com você, ora por você, ele ensina a palavra, ele tem momentos de... Não. Pois é, a Bíblia diz que o seu pai não é crente. Pelo menos ele não está vivendo como crente. Ele não está obedecendo a Deus, que mandou que ele ensine você no temor, na disciplina. Você cobre isso do seu pai. Já que faz 8 anos que eu cobro dos pais, não adianta. Eu agora estou ensinando os meninos a cobrar em casa. Cobre do seu pai. Papai, cadê a meditação na palavra, papai? Cadê o culto, papai? Culto doméstico, cadê o culto? Não dá tempo, dá. É só você se acordar mais cedo. Dá tempo sim. Qual é o pendor que está dominando a sua vida? Então, irmãos queridos, os versículos 10 e 11 aqui nos dizem que esse pendor é um poder nada menor do que o próprio Espírito de Deus que ressuscitou Jesus. Ele passa a habitar em nós. Agora eu tenho o pendor desse Espírito que me leva à vida e à paz. Precisamos, meus queridos, discernir a salvação. O que é discernir? É entender, é julgar. O que é a salvação? Como é que isso funciona? É isso que Paulo faz nessa carta aqui todinha aos Romanos. Mas como Paulo era um filósofo, e o próprio Pedro atesta isso, o irmão Paulo, como escreve coisas difíceis de se entender, então o povo deturpa. Paulo era um filósofo, e ninguém escreve mais difícil do que um filósofo. O filósofo usa uma página inteira dessa aqui como Paulo, às vezes, sem um ponto. Então é muito complicado você entender um texto desse tamanho sem um ponto. As cartas de Paulo de fato são difíceis de entender, porque ele é um filósofo.
Eu tenho lido um livro de filosofia nos últimos tempos aí, os grandes filósofos e tal, que na verdade a gente não sabe, mas influem a vida de cada um de nós aqui. O ensinamento dele, cada um de nós aqui é influenciado pela filosofia lá de Platão, Aristóteles e tal. A gente não sabe disso, mas é. A igreja é influenciada por isso. Paulo foi influenciado por isso. Então, irmãos, eu estou lendo isso, mas é complicado entender, porque os caras escrevem um parágrafo desse tamanho, sem um ponto no meio. Então é complicado você. Qual é a ideia desse camarada nesse parágrafo desse tamanho? Meia página de um livro sem um ponto. Então é muito complicado você entender. O Paulo escreve assim. Muito bem, irmãos. Então nós precisamos discernir. É para isso que existe pastor. Para ensinar. Está na Bíblia isso. Isso é um dom dado por Deus exatamente para isso. Há o dom de evangelista, para pregar onde não foi pregado ainda, para ir buscar as ovelhas perdidas de Israel. Esse Israel não é Israel lá de Jerusalém, não. É o Israel de Deus, é a igreja. Pronto, esse é o evangelista que vai para todo canto, que nós temos, ajudamos evangelistas aqui na nossa igrejinha, já ajudamos, e eu particularmente ajudo um pastor na África. Tem irmão da igreja que, com base no meu exemplo, já vai também ajudar um pastor lá na África. Eu não sei quem é o cara, nem quero saber. Eu apenas vi lá, ele já mandou 2 cartas agradecendo e tudo. Eu preciso discernir. Eu não vou lá na África pregar. Deus não me deu esse ministério. O ir de pregar ao mundo. Ele disse isso, foi para os seus 12 discípulos, e eles pregaram no mundo todo. Ele não mandou isso para mim, não. Eu vou pregar onde eu estou. Agora, se ele me der um ministério de pregar em outro lugar, ele vai me convencer disso, e eu vou para esse outro lugar. Até hoje, sem chance de eu ir pregar na África. Ou seja, lá onde for. Porque Deus nunca me deu esse chamado. Meu chamado é de pastor, mestre, para cuidar de um rebanho. Esse é o meu dom. Então nós temos que discernir a salvação. O que é que eu faço nessa salvação? Primeiro, de que é que eu tenho que ser salvo? Já vimos. Segundo, em que consiste essa salvação? Terceiro, para que eu tenho que ser salvo? Nós precisamos discernirmos essas coisas, para que a gente entenda a magnitude da salvação. Foi nada menos que um milagre do tamanho da criação do mundo, um milagre do tamanho da ressurreição de Jesus, um milagre do tamanho da ascensão de Jesus, um milagre do tamanho do posto que foi dado a Jesus como Senhor absoluto do universo, porque Ele conquistou isso aqui na terra, na cruz do Calvário. É isso que eu tenho que entender. Se eu entender 1%, 0,0000% disso, eu vou viver diante de Deus dizendo: meu Senhor, que coisa maravilhosa, meu Senhor, eu não posso agora te desagradar. Eu não posso viver desagradado, sabendo de uma verdade dessa. Nós precisamos, queridos, saber que Deus fez isso. Não foi por nossa causa, não. Foi para a própria glória dEle. Ele é o Criador, criou todas as coisas para a sua glória. Não foi apanhado de surpresa quando a sua criação se corrompeu, estava no plano dele já. E nessa criação corrompida, ele disse: eu vou consertar tudo, através de mim mesmo, na pessoa do Filho. E vou escolher, desde a eternidade, pessoas, um grupo de pessoas, que vou transformar em reino meu, sacerdócio meu, para a minha alegria, para a minha glória. O resto vai para o inferno. Eles escolheram ir? Então deixa eles ir. Mas eu vou escolher os que eu quero. Nós temos que entender isso. Quando nós discernimos a nossa salvação, não podemos deixar de louvar a Deus, como vimos aqui o salmista: cantai ao Senhor um cântico novo, proclamai entre as nações a sua salvação. Meu Deus, eu não posso deixar de falar da minha salvação para alguém. É isso que é ser testemunho de Jesus. Eu não vou querer obrigar o cara a se salvar, não, eu vou contar para ele a minha salvação e que Jesus pode. Não diga que Jesus quer te salvar, é mentira. Se você disser isso, é mentira. Você não sabe.
Ele pode fazer isso com você. Agora, como é que eu não tenho paz, não tenho vida e vou tentar transmitir isso para alguém? É claro que não tem sentido, ninguém dá o que não tem. Então, irmãos, quando eu entendo a salvação, quando eu discerno a minha salvação, eu não posso deixar de louvar e glorificar a Deus com a minha vida. Eu não posso deixar de amar a Deus, porque isso é efeito, a causa é o amor dele que já está em mim. Eu não posso deixar de entender qual é a vontade de Deus, porque a vontade dele já está em mim, no Espírito dele, o pendor do Espírito. E como é que eu vou crescer no conhecimento dessa verdade? Estudo da palavra. Não tem outro jeito. E por que não há nenhum esforço em estudar a palavra? Por que não há nenhum esforço em ensinar essa palavra aos filhos? Não há outra resposta. Porque o que permanece em mim é o pendor da carne. Eu ainda não tenho o pendor do Espírito. E isso é algo que eu não posso fazer nada. Eu tenho que clamar a Deus: meu Senhor, salva-me, e eu serei salvo. Tem misericórdia de mim, meu Senhor. Eu até hoje pensava que eu era crente, mas não sou não. Me ajuda, meu Senhor, a desempenhar meu papel de marido, de esposa, de pai, de mãe, de filho, de empregado, de patrão, de vizinho. Me ajuda, meu Senhor, a glorificar o teu nome. Me ajuda a te amar, meu Senhor. Não podemos deixar de amar quem nos amou a ponto de se dar por nós. E se nós não o amamos, obviamente nunca entendemos isso, porque isso é muito maior do que nós. Isso é do tamanho da criação do mundo. Isso é do tamanho da ressurreição de Jesus. Pois bem, irmãos, é para isso que os eleitos são salvos. Para se agradar em Deus, primeiramente, como consequência óbvia, agradar a Deus. Para amar a Deus, como consequência lógica, causal, de Deus tê-lo amado primeiro. João disse: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Que Deus nos ajude a entender a sua salvação, a receber esta salvação, a se agradar no Senhor da salvação e a passar a viver para agradar o Senhor da salvação, para Ele ter prazer em nós como Ele tem prazer no Filho. Disse: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Pois é, quem era que estava nesse Filho amado dele aqui na terra? O Espírito. Está escrito na Bíblia mais de uma vez: Jesus cheio do Espírito Santo. Pois é. Então, quando nós temos esse Espírito em nós, Deus se agrada de nós. Nós somos irmãos de Jesus e vivemos o tempo todo para agradar a Deus, para louvor da sua glória. Que Deus nos ajude e nos conceda graça para entender, para discernir essa salvação e a viver como fruto real dessa salvação, para louvor da sua glória. Amém.